e vamos comentar sobre essas polêmicas que estão acontecendo no fitness aí, de uma maneira exclusiva e urgente. Legal? Vamos ver o que está acontecendo. E o que está rolando, né, o motivo principal aí que está rolando é essa onda de desligamento que está acontecendo na Growth Suplementos. Muitos atletas, muitos influenciadores estão se desligando e alguns estão relatando que a atual administração não está sendo, digamos, tão humana como era a administração anterior do Edu e do Fernando. Que os caras estão, não diria nem aí pra nada, mas não tem aquela pegada humana. Só que em contrapartida, alguns outros influenciadores e atletas que ainda estão lá estão começando a dar um parecer dizendo que não é bem assim, né? Que os caras têm sim uma pegada humana, que eles têm a mesma visão semelhante em comparação com a gestão anterior, e que, segundo alguns influenciadores, como o caso do Superman, do podcast Monstercast, está havendo ingratidão por parte de algumas dessas pessoas que estão saindo, né? Que estariam eles agindo de maneira influenciada. Eu até comentei sobre o caso do Léo Stronda, e que eu até entendo o lado dele, mas eu cheguei a comentar que, principalmente sobre a parte em que ele fala que os donos, o dono atual teria dito que se não fosse por ele não ganharia o que ele ganhava ali. Eu até meio que dei uma repudiada, assim, falei, cara, mas sério mesmo o cara falou isso, né? Sério isso? Pra que isso? Pra que falar uma coisa dessa? Porque isso me veio um certo gatilho emocional na minha cabeça, né? Falei, pô, imagina, eu fiquei meio imaginando na situação ouvindo isso. Se eu tô num lugar e o dono, né, e o gestor fala isso na minha cara, falei, pô, no que dependesse dele, eu não ganharia o salário que eu ganho. Falei, pô, eu já encerro o expediente ali na hora. Falei, é mesmo? Então aqui acaba a minha história, vou procurar outro lugar, vou cantar em outra freguesia. Mas, como eu falei, alguns influenciadores que estão lá ainda já estão dando seu parecer, colocando a cara a tapa ali, dizendo que as coisas na atual gestão não é bem assim, tá? Que os caras têm uma visão humana, que eles sabem sim ouvir. E eu, analisando um pouco mais friamente, a galera que tá saindo realmente era uma galera mais apegada a um determinado grupo, né? Eram mais amigos e mais ligados aos outros que estavam saindo, né? Tudo começou com o Bitelo, o Giga, onde eles relataram que, principalmente o Bitelo, que mencionou que os antigos gestores já estavam preparando um contrato novo, mas que esse contrato não veio e ficaram esperando. E aí,
cobraram, né, os atuais gestores, e aí, vocês vão vão, como é que fala? Vocês vão renovar o contrato? Aí ficava meio de, não, veja bem, ficava nesse corpo mole, segundo eles, mas o contrato não vinha, e aí vieram outras propostas, eles resolveram ir cantar em outra freguesia. Mas, como eu falei, algumas pessoas que ainda estão lá estão começando a aparecer falando que as coisas não são bem assim, que os caras da atual administração têm sim uma pegada humana. Eu já vi o Laércio Refundini mencionando que os caras têm sim uma pegada humana. Vi o comentário do Superman dizendo que eles têm sim uma pegada humana, que eles ouvem sim, têm mostrado interesse em permanecer com quem ainda está lá. Então há uma contrapartida nessa história toda. Então vale a pena a gente analisar friamente, e a gente tem que tomar cuidado para não ficar tomando partido das coisas, entendeu? Tem que analisar friamente o que está acontecendo as coisas. E alguns estão relatando, pô, tá havendo ingratidão por parte de quem está saindo. Eu até imagino que a atual administração esteja fazendo um corte de gastos, que é normal. A administração olha lá quem está rendendo menos, quem está vendendo menos, quem está trazendo menos retorno para a empresa. E é normal que uma empresa faça um corte de gastos e demita aqueles que não estão rendendo tanto, né? É assim que funciona o mundo corporativo, né? Ou você traz resultado ou você não traz. Não estou julgando ninguém, tá? Mas é normal que alguns que não estejam trazendo tantos resultados sejam cortados, de fato. E é assim em qualquer empresa. Se você não traz resultado, você corre sério risco de ser cortado. Eu imagino que seja isso que está acontecendo com tanta debandada da Growth, que eles estão cortando realmente, que não está trazendo tanto resultado. Eu até imagino que alguns realmente não têm tanta expressão, né? Eu até acho que no caso do Bitelo, eu acho que ali a empresa, a Growth realmente deu mole. Eu até acho que, nesse caso, eu acho que a Growth deu mole. Podia agilizar tudo para manter ele na empresa, sabe? Agir, falei, ó, quero manter você na empresa, dou até um aumento certinho. Ah, você está recebendo proposta, quanto que eles estão oferecendo para você? Tanto. Então nós vamos oferecer tantos, 2x. Que a gente quer que você permaneça, porque você é a nossa locomotiva, digamos assim, sabe? Embora eu não acho que a empresa deva fazer com que deva deixar de fato que o colaborador seja tanta locomotiva assim, sabe? O gerente, o administrador de uma empresa tem que saber como gerir as coisas, né? Não pode ficar deixando tudo a cargo dos funcionários e achar que os funcionários que tem que mover a empresa, no sentido assim de comandar, porque senão o cara começa a pensar que é a última bolacha do pacote e que sem ele realmente as coisas vão perder. Embora nesse primeiro momento eu tô vendo assim uma queda drástica de rendimento no canal da Growth. Realmente as visualizações caíram absurdamente no canal da Growth,
né? Embora eu pense que o canal no YouTube não deva ser o principal meio de fonte de renda, né? Tem outros fatores, mas no caso do Bitelo eu acho que foi uma perda muito grande eles terem deixado perder, né? Falharam em deixar perder ele, sabe? Tinha que oferecer um plano ali para ele ser mantido, sabe? Um plano para manter ele dentro da empresa. Não podia ter deixado ele sair assim, porque eles perderam demais. No caso do Bitelo eu achei que eles perderam demais. Nos outros, não sei, né? Eu vi um comentário do Félix Bonfim, um cara que eu respeito muito, mas às vezes eu acho ele meio exagerado um pouco, sabe? Às vezes ele começa a atacar a pessoa, eu acho meio... Puta, cara, isso é uma coisa que eu não acho legal fazer, ficar fazendo ataque de homem. E no caso ele atacou o Fábio Giga e dizendo que ele não vendia nada, que ele era um peso morto dentro da empresa, que ele não tem carisma. Eu achei que não é bem assim, tá? Não é que ele não vendia nada. Eu falo, eu sou afiliado da probiótica, como você está vendo, mas não significa que eu tenha exclusividade. Eu apenas vendo cupom, não tenho contrato nenhum. Então isso não me impede, por exemplo, de consumir produtos de outras marcas. E isso não significa que eu não consumo produtos da probiótica e da Max Titânio. Consumo sim, tá? Porque eu saboreio aquilo que eu vendo. Mas muitas vezes eu vou nas lojas e consumo aquilo que está com menor preço, né? Eu ainda frequento loja física quando eu preciso de suplemento e tudo mais, mas minha vida agora tá tanta correria que eu vou começar a comprar mais pela internet. E cara, o que eu tô querendo falar aqui é: vamos acompanhar o que está acontecendo nas notícias envolvendo a Growth Suplementos e procurar ter mais frieza na hora de analisar, não ficar tomando partido, porque caiu no carisma do influenciador. Claro que tem uns que conseguem influenciar as pessoas de tal forma, mas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para analisar as coisas, não sair tomando partido das coisas e sair metendo pau. Eu até acho que alguns que estão saindo vão fazer falta, mas outros eu não vi assim tendo grande expressão dentro da marca. E é normal que a marca corte, realmente não renove o contrato com aqueles que não vendiam tanto, que não tinham tanta expressão. E assim o mundo corporativo. Você está numa empresa e você não rende, você não traz retorno, você realmente é cortado, faz parte. Você tem que trazer rendimento, entendeu? Você tem que, né, fazer sua parte lá. Imagina, eu no meu mundo de academias e tudo mais. Você está trabalhando numa academia, se você não tem carisma, se no turno que você trabalha as pessoas estão frequentando cada vez menos, está tendo muita reclamação de atendimento seu, que você não anda tratando bem o cliente e que as pessoas estão evitando ir no seu turno, e aqueles que podem ir em outros turnos vão em outros turnos porque não estão gostando do seu atendimento, ou o que é pior, aqueles que não podem ir em outro turno começam a cancelar o plano, e aí os caras começam a analisar as reclamações. Tá, mas por que o horário do fulano tá tendo menos pessoas? Por que as pessoas tá tendo uma debandada? Aí começa a ver, tá tendo muita reclamação de atendimento dele e tudo mais. Ele tá perdendo muito cliente, tá perdendo muito aluno por causa daquele colaborador que está sendo estúpido, tá tratando mal as pessoas. A empresa com certeza vai cortar essa pessoa, né? Não estou dizendo que os que estão saindo eram ruins,
mas alguns que eu estou vendo realmente não tinham a mesma expressão. O único caso realmente, repito, mais uma vez falando, que eu vejo que tinha uma grande expressão, que eu acho que ali realmente a empresa perdeu uma oportunidade, realmente é o caso do Bitelo. O caso do Léo Stronda também, sabe? É um cara carismático que trazia muita gente para a marca. Realmente. São pessoas que vale a pena você tratar bem e fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Mas eu falo, às vezes nesse mundo corporativo, quer dizer, nesse mundo corporativo não, nesse mundo de mídias sociais, quando o cara começa a ficar muito em evidência, não estou dizendo que o Léo Stronda é assim, que o Bitelo era assim, muito pelo contrário, tá? Mas o problema é que a gente vê nesse mundo de redes sociais, quando a pessoa começa a tomar muita evidência, começa a crescer, começa a pensar que é o protagonista do mundo, tá? Não estou dizendo que o Léo Stronda é assim. E nesse mundo de mídias, infelizmente algumas pessoas crescem tanto que começam a pensar que é o protagonista e que se ele sair a marca vai falir. Eu não acho que a marca vai falir, né? Bom, tô falando aqui, mais uma vez eu peço aí, pessoal, a sua ajuda aqui no canal. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Que isso é muito importante para o crescimento do canal. Quanto mais curtidas vocês dão, maior vai ser o alcance meu aqui, tá? Me ajuda demais. Vai curtindo, se inscreve para aumentar meu alcance. Vai dando curtida. Isso aí me ajuda demais o YouTube a recomendar mais meus vídeos aqui. Mas voltando, a gente tem que tomar muito cuidado quando às vezes o cara assume um protagonismo muito grande e começa a fazer, se desliga da empresa, começa a fazer vídeos um tanto sensacionalistas, tá? Chamando atenção, xingando, metendo pau, tá? Tem que tomar muito cuidado com pessoas que saem de uma empresa e começam a colocar a credibilidade da empresa em xeque. Então fiquem atentos, porque há uma contrapartida nessa história. Algumas pessoas que ainda estão lá, ainda dentro da Growth, estão já fazendo seus vídeos dando seu parecer, dizendo que a atual administração tem sim uma pegada humana que leva em consideração sim o esforço dos seus atuais influenciadores. E quem tá lá ainda não é que esse cara não são arrogantes de pensar que eles não tem importância nenhuma. Quem quer sair, que saia e tô nem aí, sabe? Não é bem assim. Então fiquem atentos. Analisem os dois lados da moeda. Essa é a recomendação que eu dou. Vamos analisar os dois lados da moeda, tá? Muito cuidado quando você vê gente saindo na empresa, né? Tem que tomar muito cuidado com quem sai da empresa, sai metendo pau. E vamos analisar também quem está lá ainda e está se pronunciando, dizendo que há sim um lado humano na Growth. Porque eu acho que as pessoas que estão saindo ou sendo demitidas ali é por uma questão lógica, né? Quem não está trazendo resultado para a empresa realmente está sendo cortado. Eu estou vendo assim, que a Growth está passando por um momento de reestruturação, que eles estão cortando gastos para justamente trazer outras pessoas. Em contrapartida, eles trouxeram o Pantera, que é um bodybuilder,
um fisiculturista e também é um cara muito carismático. Eu tenho certeza que muita gente vai usar o cupom dele, né? Mas é lógico que isso não é só o único balizador de resultado, é um dos. Então, eu vejo isso como um momento de reestruturação, que eles estão cortando gastos, vendo quem está rendendo, quem não está rendendo, cortando, não renovando o contrato de quem não estava rendendo na empresa, a fim de trazer outras pessoas. E é isso, é uma coisa muito lógica da empresa, de qualquer empresa, sabe? Eles cortam quem não está rendendo bem e renovam com quem estava rendendo ou trazem outras peças, trazem peças de fora. E eu tenho certeza que eles estão sim olhando isso aí e em breve a empresa, que é uma marca idônea, sim, uma marca que eu respeito muito, vai estar vindo com novidades que com certeza vão trazer a marca para o topo novamente, porque eu acho que ele é uma marca muito grande e assim eu espero, né? Torço muito, porque eu sempre fui muito fã da Growth, sempre tive um carinho muito grande, eu não tenho nada com a marca, não tenho rabo preso nenhum, né? E não é porque eu divulgo outra marca, mas que eu vou ficar enchendo a sardinha aqui, né? Vou ficar enchendo bola. Do contrário, eu não tenho marca nenhuma, né? Eu não tenho contrato nenhuma com nenhuma marca. Então eu quero analisar as coisas por cima, analisar com muita parcimônia, muito cuidado. Legal? Então mais uma vez aí eu peço sua ajuda para você continuar assistindo meus vídeos, se entretendo aqui. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Porque isso é muito importante. Quanto mais você se inscrever, maior vai ser o alcance do meu canal. Quanto mais curtidas você der aqui nas minhas lives, nos meus vídeos, você vai me ajudar mais ainda a crescer e você também ganha com isso, tá? Quando você se inscreve no meu canal, eu tenho certeza que você ganha muito conhecimento sobre tudo que rola dentro da musculação, do bodybuilding, do fitness, muito conhecimento para você potencializar seus resultados, olhar a sua saúde com carinho, porque eu trago aqui assuntos muito importantes que vão ajudar você a levar sua saúde e seus resultados nos treinos para um novo patamar. Beleza, pessoal? Então, me ajuda aí, que eu tenho certeza que aqui você vai sair com muito conhecimento ganho. Você vai ganhar muito conhecimento, você vai ganhar muito, garanto para você. Que aqui não falta esforço da minha parte para levar seus resultados para um próximo nível, para te ajudar a levar seus resultados para um próximo nível. Legal? Eu garanto que eu faço de tudo aqui para recompensar a sua audiência. Mas e aí, esses minutos finais, vamos trocar uma ideia, né? Queria saber de você, como é que tá seus treinos, como é que estão seus resultados, como é que tá essa força. Estão treinando, estão se exercitando ou tá só vendo a vida passar, né? A pergunta que eu sempre faço, nunca vou deixar de fazer. Eu quero saber de você, como é que estão seus treinos, como é que estão seus resultados, está treinando, tá se exercitando ou tá só vendo a vida passar? Né? Se você tá só vendo a vida passar, tá na hora de acordar para a vida, né? Começar a se cuidar, né? Ir para academia, começar a fazer atividade física, porque isso faz um bem pra caramba pra você. Fazendo atividade física você ganha vida, entendeu? Não é perda de tempo, muito pelo contrário, você ganha tempo, ganha saúde. A sua saúde agradece. Você está recompensando a sua saúde com atividade física, com exercício físico bem feito.
entendeu? Você só vai ganhar com isso. Então, cara, sempre falo isso pra você. Vamos parar de procrastinar. E eu falo, muita gente que diz não ter tempo para fazer isso, é porque a maioria dos casos não está gerenciando bem o seu tempo. E aqui eu quero te ajudar com tudo isso também, sabe? A como gerenciar seu tempo para você cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. É tudo uma questão de programação. E olha aqui, eu tenho propriedade para falar que tem um dia a dia corridaço, sabe? Eu tenho propriedade para falar. Minha vida também é uma correria foda, entendeu? Tem dia que eu também me pego meio sufocado, com tanta coisa para fazer. Às vezes eu tenho que parar as coisas, opa, respirar fundo, vamos com calma, né? Vamos com calma. Então é você acordar cedo, programar seu despertador, acorda cedo e de tal a tal hora você vai fazer isso, tal a tal hora você vai fazer aquilo, entendeu? Você fazer uma programação. Mas eu realmente não consigo ir na academia. Cara, faz uma atividade física em casa, treino com o peso do corpo, entendeu? Isso ajuda pra caramba. Que é coisa, cara, sabe? No comecinho do meu canal, que eu mais fiz aqui, no comecinho, meu primeiro ano aqui no YouTube, que eu mais fiz foi vídeo treinando em casa, durante a pandemia, sabe? Não perdi minha rotina, fazia treino em casa, sabe? Peso do corpo, material adaptado. Dá uma vasculhada aí, os vídeos, claro, tão tosco. Eu tinha uma câmera bem bosta na época, um celular bem bosta na época, mas mesmo assim eu fazia, justamente para trazer informação para todo mundo aqui. Legal? Eu aconselho você a fazer isso também, entendeu? Faça treinos em casa, entendeu? Peso do corpo, agachamento com peso do corpo, flexão, extensão no chão, abdominal no chão, remada, com equipamento improvisado. Porra, dá tempo, dá sim pra você fazer isso, é só você programar seu tempo. Eu tenho certeza que a sua saúde vai olhar pra você e falar, obrigado, muito obrigado por você estar cuidando de mim, entendeu? Seus filhos vão notar a diferença que isso está fazendo, que você está tendo mais disposição, que você está mais feliz e vão te agradecer. Obrigado por me dar atenção. Eu sei, cara, cansa pra caramba. Rotina pesada cansa, a gente vai estar exausto, eu sei. Cara, tem dia que eu me pego, fazendo as contas, eu trabalho 12, às vezes até mais horas por dia, com tudo que eu tenho que fazer, com toda a rotina de aula de personal, atendimento de personal, atendimento na sala, que eu atendo na sala ainda, né? É uma coisa que futuramente eu quero parar e tudo mais, mas eu precisava estar realmente no lugar onde eu tô, porque eu precisava ressuscitar minha carreira, que depois de anos e anos acomodado numa situação que não me trazia nenhum futuro, nenhuma perspectiva, e não estava mais compatível com aquilo que eu tinha de objetivo na minha vida, eu precisava ir para um lugar que primeiro me abrisse portas, né? E graças a Deus eu estou num lugar muito bom, que me abriu portas demais. E às vezes eu falo, a empresa atual que eu trabalho faz muito mais do que eu mereceria, sabe? Muito mais do que eu mereceria. Você vê, olha como é que é a minha cabeça. Às vezes eu tenho uma cabeça, às vezes que se acostumou a levar tanta chibatada, que às vezes eu me pego pensando justamente isso. Às vezes eu tento me corrigir, sabe? Ter mais gratidão por isso. Eu tenho gratidão. Mas às vezes eu penso, falei, cara,
Às vezes eu acho que a empresa faz muito mais por mim do que eu mereceria, do que eu mereço realmente, sabe? Mas isso é uma mentalidade de quem passou muitos anos em um lugar que era só pancada, eu me condicionei com isso. E é uma coisa que eu quero limpar minha cabeça disso, sabe? Eu tenho que começar a pensar, eu aconselho você. Você tá passando um momento bom, sabe? As pessoas estão te ajudando. A empresa que você tá releva seu esforço. Pô, tenha gratidão. Tenha gratidão, sabe? Tem lugar que releva sim seu esforço. E que muitas vezes tem gente que não releva, cliente que não releva seu esforço e ainda fica reclamando. Né? Principalmente esse mundo de academia, a gente sabe, né? Tem gente que não dá, tem aluno que não tem a atenção que gostaria de ter, mesmo assim reclama, mesmo assim você já deu uma puta numa atenção. Mas tem gente que confunde as coisas. Quer atendimento de personal, quer que você esqueça os outros clientes e quer que você fique atendendo só ele ou ela, né? Enfim, é isso. Beleza, pessoal? Esse é o papo de hoje, então analisa o que está acontecendo na Growth com parcimônia, com cuidado, tá? Não fica tomando partido, não fica escarnecendo a situação e vamos analisar os dois lados, valeu? Então um forte abraço para você, fiquem com Deus. Tô finalizando a live, amanhã tem mais, tá? Quer dizer, não sei bem quando vai ter a próxima live, né? Não posso prometer, mas vou fazer o possível, valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, mais uma vez. Se inscreve no canal e deixa o like, porque eu tenho certeza que aqui você vai ganhar muito fazendo isso. Vai ganhar muito conhecimento, esqueci a palavra. Muita motivação, para você se motivar demais a cuidar da sua vida e a sua vida vai agradecer. E você só tem a ganhar, tá? Valeu, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.